Bem-vindos a mais um estudo profundo das Escrituras. No vídeo de hoje, vamos explorar um trecho fascinante do Evangelho de Marcos, capítulo 3, onde Jesus escolhe os 12 apóstolos. Você já se perguntou sobre a importância desses discípulos e o que os tornava especiais? Ou como a proximidade com Jesus influenciava suas missões? Vamos examinar o significado dessa escolha, a natureza do discipulado e as implicações que essas passagens têm para nós hoje. Prepare-se para mergulhar na Palavra de Deus e descobrir lições poderosas que podem transformar sua caminhada espiritual. Fique conosco e vamos juntos desvendar os mistérios e ensinamentos do Evangelho de Marcos. As multidões junto ao mar, Marcos 3 versos de 7 a 12. Esta breve narrativa informa ao leitor que muitas outras coisas ocorreram, as quais o narrador não teve tempo de descrever detalhadamente. Marcos destaca que a grande multidão que se reúne ao redor de Jesus, fornecendo uma lista abrangente dos lugares de onde as pessoas vieram. Dentre as multidões, Jesus curou muitos. A narrativa está repleta de verbos que descrevem as multidões e os endemoniados. Os doentes se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem, os espíritos malignos prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Em resposta, Jesus os ameaçava severamente. Marcos utiliza pinceladas rápidas e largas para retratar uma situação de grande energia e drama. Dessa forma, ele adiciona à narrativa um tema que vem sendo lentamente construído desde a aparição de Jesus na sinagoga em Cafarnaum. No capítulo 1, seu ministério tem sido acompanhado por aclamação pública freneticamente entusiástica. Esse tema é retomado aqui, tornando-se o foco central da atenção do narrador. Um dos aspectos mais enigmáticos desses versículos é a presença do barquinho, no versículo 9. Alguns comentaristas sugerem que é o mesmo barco mencionado em Marcos 4 verso 1, mas o leitor de Marcos ainda não poderia levantar essa questão, pois Marcos 4 verso 1 está adiante na leitura. Neste momento, o barco torna a cena mais concreta e vívida, ao mesmo tempo proporcionando a explicação nos versículos 9b a 11. Tudo, inclusive o barco, acentua a sensação de drama. O tumulto na linguagem reflete o tumulto na ação. Finalmente, uma nota sobre o significado dessa história no enredo dominante de Marcos. Esse entusiasmo frenético ocorre imediatamente após a decisão das autoridades de matar Jesus. A menção de que Jesus retirou-se parece implicar que ele escapou para um lugar seguro. Os limites foram estabelecidos, e se o entusiasmo das multidões é contagiante, para as autoridades trata-se de um contágio que deve ser contido. A luz do mundo lança uma longa sombra. Algo dessa sombra é indicado pela linguagem de Marcos, pois mesmo que Jesus se retire, ele não consegue se esconder. Os rumores voam, e ele é descoberto e seguido no deserto. As multidões são tão grandes que ele está em perigo de ser esmagado, palavra com implicações ominosas. Jesus sente o perigo e não permite os demônios dizerem quem ele é. Contudo, a luz do mundo é ainda luz, e o versículo 12 encerra a história com uma reviravolta sutil. Apesar dos perigos que espreitam o entusiasmo desvairado, Jesus silencia os demônios, ordenando-os que não o manifestassem. Os demônios e o leitor entendem perfeitamente que Jesus não está se referindo ao reconhecimento público, mas à sua identidade. Aqui, no contexto de tal comoção, a observação é quase humorística. O grego, no versículo 12, permite uma tradução diferente: ele silenciou com firmeza para que não o tornassem famoso. A escolha dos 12, Marcos 3 versos de 13 a 19. A introdução da lista dos discípulos neste trecho pode levantar perguntas entre os leitores comuns. Quem são estas pessoas? Por que Jesus as escolhe? Elas são de algum modo exemplos para outros seguirem?
Marcos não tenta responder tais perguntas. De fato, com exceção de Judas Iscariotes e do círculo interno dos discípulos, muitos nem mesmo são mencionados por nome em outros lugares da narrativa. Marcos se refere a eles pela designação coletiva de os 12. Eles se movem pela narrativa em massa, como se fossem uma única personagem. A lista dos discípulos levanta várias questões. É Tiago, o filho de Alfeu, irmão de Levi? Será esse um outro nome para o próprio Levi? O leitor contemporâneo pode formular outras perguntas, mas estas seriam estranhas para o leitor original de Marcos, que não tinha Mateus e Lucas como pontos de comparação. Mais relevante para o ponto de Marcos é a abertura nos versículos 14 e 15, que estabelece claramente a natureza do discipulado, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Assim, nomeados para a tarefa de pregar e libertar endemoniados, os 12 são chamados de apóstolos. Esta passagem contém um equilíbrio sutil. Estes apóstolos nomeados foram designados para desempenhar dois papéis: estarem com Jesus e serem enviados. O primeiro é um pré-requisito para o segundo e expressa a profunda importância da associação com Jesus como aspecto da posição apostólica. Marcos deixa claro, pela frase para que estivessem com ele, que é assim que ele entende o significado de discipulado. Não podemos esperar cumprir a comissão do Senhor sem primeiro termos um conhecimento íntimo das estratégias do Mestre. Antes de sermos enviados, precisamos primeiro nos aproximar. A estrutura gramatical da passagem sugere que a comissão traz duas tarefas equilibradas: pregar e expulsar demônios. O fato de que expulsar demônios é parte integrante da comissão apostólica pode fazer o leitor moderno hesitar, mas já vimos que todo o ministério de cura de Jesus deve ser entendido como um ato de derrotar Satanás. Para o leitor original de Marcos, não se pode esperar que o programa de Jesus para o reino seja executado sem, de algum modo, derrotar Satanás em nome de Jesus. Este é um tema importante em Marcos, que reaparecerá no relato da transfiguração, onde a incapacidade dos discípulos em realizar uma libertação os coloca numa situação precária com os escribas, e mais tarde na história do estranho que expulsa demônios, onde terá implicações diretas para o próprio leitor de Marcos. É evidente que este tema prende a atenção de Marcos como intérprete da tradição que ele está transmitindo. Ele logo retornará a esta questão com um relato de disputa com os escribas sobre a natureza da atividade de libertação de Jesus. Assim, vemos que a escolha dos 12 e a comissão dada a eles são centrais para o entendimento do ministério de Jesus segundo Marcos. Os discípulos são chamados a estar com Jesus e a serem enviados para pregar e expulsar demônios, mostrando a importância de uma conexão íntima com o Mestre antes de realizar suas obras. Esta narrativa também nos lembra da constante batalha contra as forças do mal e da necessidade de preparação e proximidade com Jesus para sermos eficazes em nosso chamado. Obrigado por nos acompanhar neste estudo sobre Marcos. Esperamos que tenha sido esclarecedor e que você se sinta encorajado a aprofundar seu conhecimento das Escrituras. Até a próxima!